aqui no canal pra vocês. Hoje é terça-feira, é o dia que eu tô conseguindo vir abrir o vlog. Era pra eu ter começado no domingo, mas no domingo foi um dia muito corrido pra mim. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, daí eu cheguei e já tava muito escuro pra começar a gravar. Então, hoje oficialmente eu começo o vlog aqui no canal e eu estou com uma leitura, que é a leitura do clube desse mês. O Fim Chega para Todos, então, da Evelyn Clark. Eu estou em 34%. E eu estou achando bem interessante essa história. Pelo que eu entendi, é um pseudônimo da Cassandra Clare. E eu... eu fiz isso, de ler 2 livros dela em seguida, achando que ia dar tudo certo. Mas, por incrível que pareça, o ritmo de leitura desse livro aqui é muito bom, é muito rápido. Eu li, isso ontem no trabalho, considerando que várias vezes eu tinha que parar para fazer o meu trabalho. Mas nas horas livres eu li, cheguei a 34%. Aqui nós temos um escritor famoso que escreveu uma saga de livros que ficou muito famosa, virou adaptação. Ele ganhou a vida escrevendo essa série, só que ele acabou morrendo, faltando 10 mil palavras para encerrar o último livro da série. E agora a editora dele, né, escolheu um carro de som. E aí foram chamados 6 escritores promissores para finalizar o livro dele, tá? Só que ele escreve romance policial e foram chamados escritores de ficção científica, terror, policial, romance. Então vai ser bem interessante a dinâmica da escrita desse livro. E eles têm 72 horas para finalizar essa história e o que ganhar vai receber uma boa bolada em dinheiro. O que poderia dar errado, né? Eles 72 horas presos na mansão em que o escritor morava, sem acesso a nenhuma comunicação externa, porque tudo que é eletrônico foi guardado num cofre, sozinho e competindo por 2 milhões de dólares, tá? Tem a chave certa para dar tudo errado. Aqui a gente acompanha vários pontos de vista, na verdade a gente acompanha o ponto de vista de todos os personagens, o que eles estão pensando, o que eles estão achando. E eu acho interessante de que a Sienna e a Millie aparentemente são as mais prováveis de fazer alguma coisa ruim, porque a Sienna, para se acalmar, tem listas de como esconder um corpo, quais as mortes mais sofridas, enfim. E a Millie, você sente que ela tem uma pontada de inveja, que ela tem, apesar dela ser esse raio de sol que ela demonstra, ela tem algumas questões internas com ela mesma. Então a gente vai acompanhando. Tem pessoas assim completamente chatas, que se for pra morrer eu já quero que esteja no topo da lista. Mas enfim, tá sendo uma leitura bem interessante. Já passou um pouco do tempo e aparentemente ninguém começou a escrever. Tá dando um toque meio de mal assombrado o castelo, porque estão vendo vultos, estão vendo pessoas que não eram pra ver, estão deixando recados que não eram para ser deixados. Então eu gosto quando o thriller ele traz essa questão de será que é só mal assombrado ou realmente alguém tá fazendo tudo isso por trás. Então é isso, eu estou lendo e eu não deixei para trás o livro que eu ia ler no último vlog, né, que eu tava entre Senhor das Sombras e o da Tessa Dare. Assim que eu terminar esse, eu vou ler o da Tessa Dare. Então eu acho que esse vlog vai ser meio que esses 2 livros, eu espero, tá? Então é isso, eu tô esperando a máquina terminar de bater pra estender meu uniforme. Eu vou fazer compra porque o meu armário está vazio. Literalmente eu acabei de comer o último ovo pro café da manhã. Então eu vou ter que ir urgente hoje fazer compra. À tarde eu tenho manicure. Então hoje vai ser também um dia bem cheio. Então provavelmente eu só vou ler pro final da tarde, noite. E eu preciso dizer que eu comecei a assistir uma série. É uma série antiga já, que chama The Hook. Eu tô gostando bastante, já tô no 7º episódio da primeira temporada. Eu tô assistindo mais à noite, assim, antes de dormir. É uma série policial bem leve, assim, né? Tem eles investigando, atendendo chamados. Mas, assim, ela tende um pouco pro lado cômico, né? Então eu tô gostando bem, é uma série bem leve e está bem interessante assistir.
Vamos ver se eu levo pra frente e assisto tudo, né? Porque vocês sabem como que eu sou. Eu largo tudo pela metade porque eu não tenho paciência de ficar assistindo as séries ao longo do dia, mas eu espero que eu consiga assistir essa. Eu não adiantei mais nenhuma série que tá parada. É um papo pra Jéssica do futuro. Mas é isso, eu vou ficando por aqui com essa primeira atualização, tá? E depois eu volto se eu ler mais alguma coisa. Bom, vim para atualizar este vlog, não sei como que vai ser, porque ele tá bem confuso de ser gravado, mas enfim. Eu estou em 58% de O Fim Chega para Todos e eu tô gostando bastante da leitura, tá sendo uma leitura bem fluida, bem rápida, tá misturando alguns elementos aqui que a gente não sabe se a casa é mal assombrada ou se não é, se o personagem, o escritor Arthur Fleck morreu mesmo ou não morreu, tá tendo algumas aparições questionáveis que a gente não sabe quem que tá aparecendo. Então, assim, a gente fica com aquela sensação de tensão o tempo inteiro enquanto lê, para saber o que tá acontecendo ali, quem que tá assombrando os nossos protagonistas, tá? Todos aqui com questões morais bem duvidosas. Eu tô com ranço de praticamente todos, salvo um ou dois só. Mas, assim, todos têm algum pensamento questionável, duvidoso, inveja, egocentrismo, e aí assim vai, tá? Aqui a gente já teve, acredito que a primeira morte, mas ainda não foi descoberta essa primeira morte, porque aconteceu com com a primeira personagem e aí já mudou para outros pontos de vista, meio que contando um pouco o tempo antes do que aconteceu. Então acho que até agora eu não cheguei na parte em que as pessoas descobriram que houve essa primeira morte, tá? Aqui nós tivemos uma reviravolta muito interessante, que eu gostei bastante, que tem a ver com essa seleção dos escritores para escrever, como que foi tomada essa decisão. Então eu achei bem interessante essa reviravolta que teve, que envolve dois personagens aqui do livro. Então, tô achando bem interessante. Hoje é feriado aqui na minha cidade e eu separei o dia para começar a arrumar minha casa. Eu já comecei. Falta só passar pano, mas aí eu não vou fazer isso hoje, porque minhas costas já estão doendo pra caramba de varrer. Então eu vou deixar pra passar o pano no sábado, mas eu já tirei pó, já varri, já troquei roupa de cama. Então assim, só realmente passar o pano e aí não vai ficar pra hoje. À tarde eu tenho compromisso, no final da tarde. Então eu vou ver de fazer o almoço e passar a tarde lendo, porque eu quero terminar esse livro e já começar logo a ler o romance de época que eu separei. Então essa atualização vai ficando por aqui mesmo, só mesmo um toque sobre o que eu tô lendo. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse livro. Na verdade, assim, posso até entrar um pouco em detalhes, mas vai ter a discussão desse livro esse mês no canal da Virgínia, que foi ela que tá indo books, né? Que foi ela que escolheu essa leitura. Então, quando for sair o vídeo lá, eu aviso aqui para vocês ficarem ligados para ver o que a gente achou sobre esse livro, tá? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui, eu vou ver se eu ao longo... É muito barulho. Eu vou ficando por aqui nessa atualização, mais tarde eu volto com mais leitura. O que é da vida sem a gente cometer algumas loucuras? Falei pra vocês mais cedo que eu tava lendo O Fim Chega para Todos e eu vou continuar lendo esse livro porque é uma obrigação e eu pretendo continuar com os meus planos de leitura. Mas vocês viram, quer dizer, vocês já viram como que eu terminei de ler Senhor das Sombras, o estado que eu fiquei, como que foi o final desse livro pra mim. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou pegar a continuação agora, porque é muita coisa eu ler 2 livros da Cassandra Clare, assim, um em seguida do outro, vai me dar uma ressaca literária. O próximo que eu tinha era em inglês, então ia piorar mais ainda a experiência, mas eu não consegui superar a história até o momento. E eu meio que quero ler e saber o que vai acontecer, porque realmente esse livro me pegou. E aí hoje, como não quer nada, eu resolvi sucumbir à vontade que eu tava de continuar lendo esse pequeno calhamaço.
Tá sem a jacket, porque eu tirei pra ler, só que eu já percebi que ele tá meio... ele rasgou aqui, então eu preciso pôr um pedaço de durex pra não rasgar mais. Mas eu estou não, comecei a ler Rainha do Ar e da Escuridão. E eu tô na página 13 ainda. Eu realmente, assim, eu só peguei e comecei a ler. E ele começa exatamente do mesmo lugar onde terminou o segundo, da cena traumática. Então, a gente tá começando a ver os desdobramentos do que aconteceu no final do Senhor das Sombras. E só que assim, a minha meta para esse livro é não ter meta, é eu ir lendo bem aos poucos, vai ser como uma leitura secundária ao longo do mês. Eu vou continuar lendo os livros que eu tenho para ler, e aí esse daqui vai ficar assim, quero ler alguma coisa diferente, pego, leio um pouquinho, 1 ou 2 capítulos por dia, por vez que eu pegar o livro. Então assim, eu não tenho pressa para terminar de ler esse livro aqui, então eu vou continuar com as minhas leituras normais ao longo do mês, dessa listinha aqui que eu fiz, tá? Que eu já fiz 2, tô na terceira. E aí esse aqui vai ser tipo uma leitura reserva que eu vou fazendo aos poucos, tá? Porque eu me rendi, eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer, e aí eu peguei pra ler. Não li muito porque hoje eu comentei com vocês que eu tô assistindo uma série, The Hook, e eu estou no final da primeira temporada, e hoje é um dia que eu estou a fim de assistir séries, então é um milagre. Então eu tô assistindo já desde a hora do almoço, mais ou menos, eu tô assistindo a série e tá bem interessante. Agora eu dei uma parada pra não quis começar um novo episódio, porque eu vou ter compromisso daqui a pouco, então eu peguei pra ler, e aí eu resolvi vir aqui pra falar pra vocês que eu decidi fazer essa loucura. Então, provavelmente, vocês vão me ver acompanhando, vocês vão me acompanhar lendo esse livro por vários vlogs, porque não é uma leitura que eu pretendo fazer de uma vez só, tá? Esse livro, ele tem bastante pontos para lidar, para finalizar nessa história, que eu acredito que vai finalizar nessa trilogia, porque eu acredito que a próxima trilogia, que é As Últimas Horas, é outro ponto, né? Outro enredo. Então, nós temos que ver como que eles vão lidar com o rei Ancili, que está tentando, de alguma forma, acabar com todos os poderes dos Caçadores de Sombra e, assim, consequentemente, acabar com os Caçadores de Sombra. Eles precisam resolver o problema da Annabelle Blackthorne, eles precisam resolver o problema dos Parabatais, da Emma e do Julian, né, da questão do relacionamento deles. Então eu acho, eles precisam também resolver o problema do Magnus, porque ele tá sendo afetado por alguma coisa, então eles precisam também descobrir qual que é o problema do Magnus e da Catarina também. Todos os feiticeiros estão sendo afetados de alguma forma. Não sei se isso tem que estar ligado com alguma coisa do que o rei Ancili tá fazendo, também não sei. Então tem vários pontos que precisam ser acertados nesse livro, então por isso que eu acho que ele é desse tamanho aqui, tá? Então é isso. E hoje eu achei na internet, porque Cassandra Clare, ela não desiste, né? Eu esqueci o título, é alguma coisa de fadas, mas ela tá lançando uma nova série dos Caçadores de Sombra, só que eu acho que agora acredito que seja mais ligado ao mundo das fadas, mas tá já entrou em pré-venda. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês, porque eu tenho a capa já, vai entrar em pré-venda. E aí eu achei que eu já estaria entrando na última trilogia e encerrando Cassandra Clare, Caçadores de Sombra, e ela está lançando uma nova série. Não sei se é uma trilogia, eu vou dar uma pesquisada também para saber, mas enfim, é isso. Acredito que nós vamos ficar no mundo dos Caçadores de Sombra por mais um tempo agora, tá? Então é isso. Eu vim aqui só mesmo para dizer a loucura que eu estou cometendo neste momento, mas enfim. A vida de leitor é isso. Não estava nem nos meus planos ler esse livro esse ano, mas eu não vou aguentar. E a amiga do meu trabalho, ela tava lendo Peças Infernais, né? Daí eu falei pra ela, pelo amor de Deus, leia Artifícios das Trevas, porque você vai gostar, porque ela gosta muito do Jamie. Aí eu falei assim, leia Artifícios das Trevas, porque ele meio que aparece, mas não é muito, mas ele tá lá. E aí ela falou que talvez vá ler, só que ela lê tudo de uma vez. E aí eu falei, não, você não pode me passar. E aí também, lógico, né, não é uma competição, mas foi uma das coisas que meio que me animou a ler,
por poder comentar com ela enquanto eu leio, porque ela estava lendo Peças Infernais e comentando sobre Peças Infernais comigo, só que eu já tinha lido, e eu estava lendo O Senhor das Sombras e estava tentando comentar com ela sem passar nenhum spoiler, porque né, ninguém merece. Então, quando ela for ler, aí eu quero já ter lido pelo menos essa trilogia inteira pra gente poder conversar sobre. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou sair pro meu compromisso. Aí hoje eu pretendo não ler mais. Aí amanhã no meu trabalho eu vou levar o meu Kindle e aí eu vou fazer as minhas leituras normais do mês. Então é isso. Só vim mesmo aqui para atualizar vocês sobre minha loucura. Vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima atualização. Fiquem ligados. Gente, só passando aqui rapidinho numa atualização muito de Flash. É lógico que o cachorro tinha que ter a participação dele. Pra dizer, pra fazer uma correção. No começo do vlog, não é incrível, é só eu começar a gravar que esses cachorros começam a latir. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Será que eles me escutam falando e por isso que late? Porque não é normal um negócio desse. Enfim, eu preciso gravar porque daqui a pouco eu vou sair. Mas fazer uma correção, porque no começo do vlog eu falei que o livro O Fim Chega para Todos era escrito pela Evelyn Clark. Lá vai eu falar coisa errada de novo. Mas que era um pseudônimo. E eu falei da escritora errada. Eu não sei por que veio na minha cabeça que era Cassandra Clare. Nunca foi Cassandra Clare. Tava bem longe de ser Cassandra Clare. É um pseudônimo da Vi Schwab. E eu tô doida porque na discussão do último livro do canal, do clube, a gente falou sobre isso e eu não sei de onde que eu tirei Cassandra Clare. Então tá, gente. A escritora do Fim Chega para Todos é a Vi Schwab com uma participação de uma outra escritora. Então tá, só corrigindo, é Vi Schwab e não Cassandra Clare. É isso, eu precisei vir aqui porque eu tô entalada com essa história o dia inteiro hoje. Eu falei assim, meu Deus, eu tô espalhando fake news pelo mundo literário, mas enfim, é isso, só consertando. Aí amanhã, eu terminei de ler o livro hoje, aí amanhã eu venho pra falar sobre o que eu achei do livro e tal, mas vai ter a discussão também no clube, então pra ficar mais completinho, quando sair vocês vão lá olhar, tá bom? É isso, tchau, fui! Bom dia, cafezinho da manhã pronto, vídeo aberto para ser editado. Parece uma memória cheia, mas não tá com memória cheia, enfim. E agora esse vai ser o meu compromisso desse sábado de manhã. Editar o vídeo dessa semana, tomar meu cafezinho da manhã e depois pegar um livro para ler. Olá, chegando aqui para mais uma atualização do vlog. Hoje é sábado, 12h40 agora, acabei de almoçar, tava assistindo um jogo de vôlei feminino do Brasil na Liga das Nações. E muita informação, mas enfim, eu vim aqui para dizer que eu finalizei o livro O Fim Chega para Todos, da Evelyn Clark. E vocês viram que eu fiz um disclaimer, uma atualização anterior, onde eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu falava que Evelyn Clark era um pseudônimo da Cassandra Clare, quando na verdade é um pseudônimo da Vi Schwab. Eu não sei porquê, eu não sei se é porque eu tava lendo um livro da Cassandra Clare, e isso ficou na minha cabeça e não sei porquê. Eu espalhei fake news pro pessoal do meu trabalho que lê, enfim. Mas aí eu já vim aqui, já retifiquei a informação. E é isso. Aí ontem, ao longo do trabalho, eu terminei de ler O Fim Chega para Todos. Aliás, eu só li no trabalho esse livro. Eu fiz uma folha sulfite frente e verso de anotações, né? Agora eu preciso pôr tudo em ordem para poder discutir no clube, né? Do livro que vai ter. Então, enfim, qual é a minha opinião simplificada sobre esse livro? Porque mais a gente vai ter no vídeo do clube. Eu dei nota 3 para ele. Eu achei bom, mas não foi surpreendente. Aliás, foi um dos thrillers que eu achei mais... o desenvolvimento dele meio que não me pegou muito. Por quê? Eu vou dizer. Então aqui a gente tem, né, o escritor Arthur Fleck, que morreu sem finalizar o livro dele. E a editora, a peça por trás de tudo, né, a Eleanor,
ela tem um plano de escolher, né, 6 escritores para poder escreverem o final e o melhor ser definitivo, ganhar um prêmio e tal, e para isso eles tinham que ficar na mansão do Arthur Fleck, longe de tudo, longe da tecnologia, sem acesso a nada, só eles dentro de uma casa por 72 horas, concorrendo a um prêmio de 2 milhões de dólares, enfim. E aí até que certas coisas começam a acontecer, alguns vultos começam a aparecer, e aí o livro dá uma vibe um pouco de, não mal assombrado, mas como se estivesse acontecendo alguma coisa que ninguém consegue explicar. Boa parte do livro, mais de 50% do livro, é desenvolvimento dos personagens, porque a gente vai acompanhar o desenvolvimento de cada um dos personagens aqui do livro. Então nós temos a Priscila, nós temos o Kenzo, nós temos o Jackson, nós temos a Millie, nós temos a Kate, nós temos o Malcolm e nós temos a Sienna. O Malcolm e a Sienna é uma dupla de escritores, então eles entram como uma unidade nos 6, tá? E aí eles estão nessa mansão, presos, tendo que escrever um final, onde todo mundo desconfia de todo mundo, as coisas começam a acontecer e aí todo mundo vira suspeito, enfim. O que me incomodou muito foi esse desenvolvimento excessivo dos personagens, é como se a gente estivesse conhecendo eles ao longo do livro inteiro, como se fosse uma introdução à vida deles, até onde começa a acontecer as mortes. A primeira morte acontece aos 50 e poucos %. A segunda morte já nos 70. Aí eu falei assim, gente, não faz sentido, porque levou 70% do livro pra gente conhecer os personagens. E aí, tipo, tudo vai ser resolvido em 1%? E foi. E assim, a resolução foi a mais besta possível. Gente, eu tava lendo, eu tava com a menina que trabalha comigo do meu lado, eu tava em choque. Falei assim, não é possível que essa é a resolução dos crimes. Enfim, não gostei. Não gostei de como foi tudo jogado aqui. Mas enfim, bom, uma escrita muito boa, muito detalhada. Teve umas reviravoltas ali que me surpreendeu, mas eu pensei que seria um final, falei assim, nossa, se acontecesse isso no final ia ser maravilhoso, mas não aconteceu. Enfim, tá aqui, nota 3, gostei, vamos ter muito o que falar na discussão do clube. Mas agora, hoje é sábado, eu não tenho nenhum compromisso, escolhi a minha próxima leitura, que era o que eu já tinha falado no vlog anterior, que é Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Eu já comecei a ler, eu estou na página 14, na verdade eu só comecei mesmo. Aqui nós vamos ter um duque, que é o duque de Ashbury. Ele sofreu um acidente na guerra, onde ele teve praticamente um lado dele todo queimado, então ele ficou desfigurado de um lado. E ele era noivo e aparentemente a noiva não aceitou essa nova face da vida dele, acabou terminando o noivado. Então agora ele é um homem recluso, porque ele acredita que todo mundo que vai vê-lo vai se assustar, vai passar mal, vai sair correndo, inclusive seus funcionários. Então ele fica numa sala reclusa, onde não bate quase iluminação para que ninguém possa ver o seu rosto. E nós temos a Emma Gladstone, que é costureira e ela fez o vestido de casamento da ex-noiva do Duque, só que como não houve casamento, a noiva não foi retirar o vestido e não fez o pagamento. E como a Emma está passando por dificuldades financeiras, ela precisa do pagamento desse vestido, então ela vai atrás do Duque para receber esse pagamento. Só que o Duque, ele precisa resolver alguns pontos na vida dele, principalmente um casamento. Então, a gente já vai imaginando o rumo que vai tomar essa história, tá? Eu achei o primeiro capítulo com uma linguagem bem reverente, como é de costume de Tessa Dare, né? Ela tem uma linguagem reverente, ela nunca busca personagens tradicionais. Eu achei que nessa série, vendo assim, a história tá se passando na cidade, eu falei assim, vai sair um pouquinho, porque as histórias da Tessa Dare nunca se passam nas cidades, ou se passam numa praia, ou se passam num ambiente afastado, e aqui não, aqui realmente está passando no meio da sociedade inglesa. Então eu falei assim, nossa, será que eu vou ler um romance de época tradicional de Tessa Dare? Mas não, só pelo fato daqui da mocinha ser uma costureira e o nosso protagonista ser um duque. Então eu tô super curiosa para fazer essa leitura. Vai ser uma leitura bem rápida, porque é um livro bem pequeno, mas eu espero adiantar bastante hoje, senão
eu levo amanhã no trabalho e faço a leitura por lá mesmo, tá? Então é isso, fiz a atualização de hoje, agora eu vou ler. Não tem muito mais o que fazer por enquanto, o que falar. Então é isso, eu vou parar agora aqui, vou ler e depois eu volto com mais atualizações para vocês. Olá! Chegando aqui para finalizar este vlog. Hoje é segunda-feira, agora são 8 horas da manhã. E eu acho que esse vlog já ficou de um tamanho suficiente, com leituras o suficiente, então eu acho que eu vou encerrar por aqui. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês o que eu ganhei ontem no meu trabalho de um cliente, né, de um casal de clientes que estão sempre por lá. E eu ganhei este copo maravilhoso de água. E agora eu tenho dois copos, uma garrafa térmica e essa daqui que também é térmica. Então agora eu posso deixar uma lá no meu trabalho e a outra fica aqui em casa e levar pra academia. Eu fiquei super feliz, né? Obviamente que não precisava, mas a gente adora ganhar presente, né? Bom, mas vamos falar do que a gente tá aqui pra falar, que é sobre livros, tá? A última atualização que eu fiz foi no sábado, falando que eu tinha começado a ler Um Casamento Conveniente. E eu venho aqui pra dizer que eu terminei de ler, na verdade eu terminei de ler ontem, só que aí, como eu trabalhei, à noite é difícil gravar por conta da iluminação. Então eu vim aqui hoje pra falar que eu terminei Um Casamento Conveniente e foi 5 estrelas, como esperado da Tessa Dare, porque realmente não tem como as histórias que ela cria, a profundidade que ela dá pros personagens, os personagens muito irreverentes, muito fora da caixinha. Aqui nós temos um duque que foi atingido por um foguete na batalha de Waterloo, que desfigurou todo um lado dele. Então ele é uma pessoa que se ressente muito disso, porque ele tem certeza que as pessoas se afastaram dele por medo dele, pelo horror que ficou o rosto dele. Então todo mundo foge, todo mundo se assusta. Então ele se tornou bastante recluso por conta disso. E aqui nós temos também a nossa protagonista, que é a Emma. Ela é uma costureira que acabou sendo expulsa de casa e andou até Londres no frio, na neve, porque foi expulsa de casa pelo pai. E aí onde ela se tornou costureira e ganhava vida dessa forma até ela conhecer o Duque. Aí ele faz a proposta de um casamento por conveniência, porque ele precisa se casar, ele precisa ter um herdeiro e oferecer uma boa vida para ela assim que ela conseguisse engravidar e ele deixava ela em paz. Só que, obviamente, não é tão simples assim, porque ao longo dessa convivência deles, né, até o momento dela engravidar de fato, ela acaba furando a armadura do Duque, né, do Ashbury. Ela consegue entrar na carcaça dele e entender os sentimentos dele e se apaixona por ele por inteiro, na personalidade tanto ruim quanto boa. Tem algumas ações duvidosas aqui, mas que a gente entende que é para montar o contexto da personalidade do Ashbury, mas nada é validado, assim, sabe? Então, eu gostei muito da forma como levou tudo isso aqui, tá? E, assim, a única coisa, ele demonstra, obviamente, o tempo inteiro em ações o quanto ele ama a Emma, o tempo inteiro. Mas ficou faltando, assim, um eu te amo da boca dele. Mas a gente fala assim, atitudes falam mais do que 1000 palavras. Então a gente vê o tempo inteiro ele fazendo de tudo por ela, salvando-a de várias formas possíveis, querendo matar todo mundo que fez mal pra ela, inclusive o pai dela. Então, assim, é muito, muito gostoso ler a evolução desses dois personagens aqui no livro. Então eu recomendo. Esse foi o primeiro livro da série Girl Meets Duke. A Carol do Seu Livro me falou que são 4 livros, mas que parece que o 4º livro a Tessa Dare esqueceu no rolê e nunca mais escreveu. Então eu vou considerar como uma trilogia. Então tá aqui, primeiro livro lido. É um livro bem rapidinho, dá pra ler em um dia. Eu só não li em um dia porque eu comecei a ler muito tarde no sábado. E aí teve jogo, então foi bem conturbado, tá? Então é isso, gente. Eu vou encerrando esse vlog por aqui com 2 livros lidos, né? E um começado, que foi Rainha do Ar da Escuridão, mas esse a gente vai deixar bem assim de lado, porque é uma leitura que eu vou fazendo bem aos poucos. Eu peguei o e-book também no Kindle, então eu provavelmente vou intercalar o e-book com o livro físico para ver se desenrola um pouquinho mais rápido, mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui nesse vlog, eu espero que vocês tenham gostado.
Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram algum livro que eu mencionei aqui, se vocês amam Tessa Dare como eu. E eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.